O que é a zona de tensão? É aquilo que vai te guardar, te proteger de toda polarização, de todo o extremismo ideológico, teológico, seja qual for a ideia. Nós não podemos confundir mornidão com equilíbrio. Mornidão, quando é aplicado isso em Apocalipse, fala ali de um contexto de falta de posicionamento, de identidade, de indefinição. Equilíbrio não tem nada a ver com indefinição. Equilíbrio, pelo contrário, ele vai falar de uma zona de tensão. Basta você se lembrar dos momentos da arte circense, em que o malabarista está ali se equilibrando sobre uma corda bamba. Ou seja, o equilíbrio vai te colocar numa zona de tensão para que você não caia nem para um extremo direito, nem para o extremo esquerdo. Ou seja, você vai seguir o conselho do profeta que fala sobre conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Nós sabemos e continuamos na busca pelo saber. Então não existe um homem que agora seja detentor da verdade absoluta, mas ele está em busca de uma verdade. Por quê? Porque embora haja a verdade absoluta, agora, por enquanto, apenas a conhecemos em partes. Quero chamar você para essa zona de tensão, da busca pelo equilíbrio nos seus posicionamentos. E aí, nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque existem dois extremos que nos impedem de interpretar a Bíblia corretamente. De um lado da moeda, nós vamos ter ali um ceticismo relativista, que vai ter ali as suas dificuldades interpretativas para com a Bíblia. Do outro lado, nós temos um fideísmo religioso, que também tem ali os seus impedimentos para uma melhor interpretação da Bíblia. Então, o que nós vamos precisar? Achar uma zona de tensão que vai nos tirar dessa influência relativista, do ceticismo, e também vai nos proteger do fideísmo religioso. O que nós vamos pensar, primeiramente, é que hoje há uma relativização muito profunda das Escrituras. O que é a relativização? A relativização, ela tem uma história. Existe a escola filosófica do relativismo, a escola de Protágoras, que, diferente dos pais da filosofia, que buscavam pela verdade e ansiavam por comunicar sabedoria, a escola de Protágoras, ela é a escola da retórica, a escola que tem como prioridade não transmissão de sabedoria, mas o cativar da atenção da audiência. É a capacidade da oratória, de você captar a atenção das pessoas, independentemente de uma verdade ou uma sabedoria a ser comunicada a elas. É daí que nasceu muito do que nós conhecemos hoje do discurso político. Nasceu na escola grega de Protágoras, do relativismo, chamada o relativismo sofista. Eram sofistas, homens que tinham uma boa oratória, que tinham a capacidade de captar a atenção das pessoas, mas não tinham nenhuma preocupação com a transmissão da verdade e da sabedoria. A partir de Protágoras nasce uma máxima em que o homem é a medida de todas as coisas. O que isso significa? Significa que aquilo que eu alcancei, aquilo que eu entendi, aquilo que eu experimentei por meio da minha vivência, essa é a minha verdade. Então, a verdade deixa de ser uma verdade absoluta, divina, sagrada, transcendente, e a verdade agora, ela passa a ser condicionada ao nível de experiência e de aprendizado do homem. Então, aquilo que eu sei, aquilo que eu entendi, aquilo que eu alcancei, aquilo é verdade. Aquilo que está além da minha compreensão, o que está além do meu entendimento, isso não existe. O que eu desconheço, logo, eu não acredito. O que é isso? É a relativização. Eu relativizo a verdade ao indivíduo.
o relativismo, ele também é um outro termo que você vai entender como isso é presente na nossa cultura, chamado reducionismo. Então, quando eu torno a verdade relativa ao indivíduo, eu estou reduzindo a verdade, diminuindo a verdade, minimizando a verdade. Eu estou trazendo a verdade do campo do Deus absoluto, pessoal e eterno, para o campo da ideia relativa à capacidade intelectual do indivíduo. Eu estou relativizando, eu estou minimizando, eu estou sendo reducionista, eu estou tornando essa verdade propriedade do indivíduo. E aí nasce o termo donos da verdade. Porque a verdade não é uma ideia que você defende, a verdade é uma pessoa que você conhece. Então não sou eu que sou dono da verdade, mas eu conheço uma verdade a qual eu pertenço. E isso é muito mais interessante. É isso que nós queremos propor. Então existe um lado, né, desse ceticismo que desacredita naquilo que está além da sua capacidade de compreensão. Por isso que é muito comum as pessoas falarem sobre essa verdade é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele, o outro tem a sua verdade. Então a verdade, ela foi relacionada ao indivíduo, ela foi relativizada ao indivíduo, ela foi minimizada ao indivíduo. Isso impede de você compreender a totalidade da verdade. Olha só o que está escrito na sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3. Aqui no versículo 16, Pedro vai falar exatamente sobre esses dois lados da mesma moeda. Ou seja, de como nós acharmos a zona de equilíbrio, essa zona de tensão, em que nós não vamos, pender nem para o relativismo e nem para o fideísmo religioso. Olha lá, ele diz, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, às quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então ele está falando aqui de dois tipos de gente que vão ter ali uma relação com a interpretação da Bíblia. Ele está falando daqueles que são da fé, que são cristãos, e está dizendo que essas palavras para Pedro e para os irmãos eram palavras difíceis de entender. E ao mesmo tempo havia aqueles que não eram cristãos, que não eram da fé, e diz que esses torciam as escrituras para a sua própria destruição. Ou seja, eles manipulam, eles torcem. Torcer é forçar a Bíblia a dizer coisas que ela não diz. Olha que interessante. Então nós temos dois lados aí. Um ceticismo relativista, que pega a interpretação da Bíblia e torce, faz ela dizer o que ela não diz originalmente. Ou seja, você força a Bíblia a falar de acordo com o seu pensamento relativista. E do outro lado, tem um outro extremo do fideísmo religioso. Por quê? O ceticismo relativista, ele sacrifica a espiritualidade, ele sacrifica a fé em nome da razão. Então, o ceticismo relativista, ele é racionalista, ou seja, toda a sua confiança está na razão humana. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu alcanço, isso é verdade. A verdade está relativa à capacidade de compreensão do homem natural. Ceticismo relativista. A verdade é relativa ao indivíduo. Um outro extremo é o fideísmo religioso. Porque no fideísmo religioso é o contrário. Eu sacrifico a razão, eu sacrifico o pensamento, eu sacrifico a reflexão, eu sacrifico a pesquisa, eu sacrifico o diálogo em prol de uma fé, em prol de uma espiritualidade, de uma fé descolada da razão e do pensamento. Então, olha que interessante, você vê dois extremos
Dois extremos que vão gerar polarização. E essa polarização, ela vai ser nociva no aspecto do diálogo e da comunicação. Por quê? Porque ela vai alimentar o sentimento de nós contra eles, de eles contra nós. E não é essa a proposta. Nós precisamos encontrar essa zona de tensão em busca de um equilíbrio que nos tire desse extremismo ceticista relativista que nega a fé em nome da razão e o extremo de uma religiosidade fideísta que vai sacrificar a razão em nome da fé, como se a fé e o entendimento não fosse reflexivo, não fosse por meio do desenvolvimento do pensamento. Então a fé, ela não é racionalista, mas ela entende que por meio da leitura bíblica nós somos iluminados na razão. Diferente do racionalismo, nós entendemos que a fé é a iluminação da razão. A fé é a iluminação do pensamento. Entenda isso. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, e o ouvir a palavra se dá por meio do pensar a palavra, a fé vem pelo pensar a palavra de Deus, porque pensamentos são como vozes. Então nós temos que entender essa zona de tensão. Qual é? De eu não ir por um extremo racionalista que sacrifica a fé, a inspiração, a iluminação, e ir para um outro extremo que acredita na inspiração, na iluminação, mas nega a reflexão, nega a pesquisa, nega a construção filosófica do pensamento teológico. A partir do momento que você tem uma percepção bíblica e você começa a organizar essa ideia bíblica de maneira que ela seja apresentável, comunicável, compreendida, aplicável, você já está num processo filosófico. Então, muito cuidado com os extremos, muito cuidado com os posicionamentos extremistas, com a polarização das ideias. Nós temos que encontrar essa zona de equilíbrio. Por isso